18, versículo 16 e o versículo 17. Muito bem. Diz assim, versículo 16: Jesus, porém, chamando-as para junto de si. Junto de quem? Dele mesmo, né? De Jesus. Então, Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele o quê? No reino. Muito bem. Entrará no reino. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos, Senhor, nos alimentar espiritualmente do que o Senhor deixou para nós, que é esse maná, o maná espiritual. Amém. Que possamos aprender as lições para as nossas vidas, dos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, com as pessoas, com os irmãos, com os familiares. Nesse momento nos capacite, derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos transmitir essa mensagem e ao mesmo tempo compreendê-la. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós sabemos que os relacionamentos sociais, os relacionamentos familiares, não é tão fácil. Os relacionamentos, eles são complicados e até certo ponto difícil para a gente mantê-los no dia a dia. E essa mensagem dessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso. Por quê? Geralmente nós tomamos algumas decisões ou nós falamos algumas coisas ou nós praticamos outras que machuca alguém. Pode machucar alguém da minha família, próximo de mim, ou alguém que vive na mesma ou frequenta a mesma igreja que eu frequento. Então, os relacionamentos sociais, eles são um pouco difíceis de serem mantidos. Por quê? Às vezes nós falamos uma palavra, nós tomamos uma atitude ou um comportamento que fere o outro, que machuca o outro. Aí alguém pode perguntar, mas será que na igreja isso acontece? Sim, acontece. Acontece. Por quê? Porque nós falamos de relacionamento. Nós estamos no nosso dia a dia. E nem sempre aquilo que eu falo, nem sempre aquilo que eu faço agride o outro, agrada o outro. Nem sempre. E, abrindo um parênteses, a gente vê muito em comissões de igreja problemas que aparecem e às vezes a liderança da igreja ou o pastor da igreja toma algumas decisões que terminam ferindo, machucando muitas pessoas. E nós não medimos essa consequência, ou seja, o sofrimento que nós estamos provocando ou o desastre que nós vamos causar na vida de um irmão, na vida de uma irmã, na vida de alguém que convive conosco. Geralmente nós falamos palavras duras ou tomamos decisões e com um grau de imediatismo, nós queremos resolver aquela questão o mais rápido possível, sem pensar na preocupação ou nas consequências que aquela minha decisão pode acarretar sobre a vida de familiares,
de irmãos e de pessoas. Isso é muito comum. Eu gostaria de comparar o nosso comportamento com um iceberg. Conhece o iceberg? Conhece. As crianças talvez gostam de ver, né? Então, vamos pensar o que é um iceberg. O nome já diz, né? É uma montanha de gelo. E se vocês não pesquisaram ainda, ou se não viram, vocês sabem que aquela água que está ali em gelo, ela não é água salgada, é água doce? É água doce. Então ali nós já temos um estranho em um lugar diferente, certo? Porque você tem uma montanha de água doce no mar salgado. Ou seja, é um estranho ali no meio do mar. E às vezes nós somos esse iceberg, porque às vezes nós nos encontramos, nos sentimos estranhos no meio que a gente vive. Mas tem uma outra característica o iceberg. Qual? Apenas 10% aparece na superfície. 90% está submerso. Nós, ou a maioria de nós, apresentamos apenas uma parte daquilo que nós somos. Nem sempre nós somos 100% do que somos. Então eu sou um iceberg ambulante. E o que está submerso? Aí eu vou dizer algumas características, algumas coisas. Sabe que às vezes nós escondemos ali mágoas, rancores, tristezas, ressentimentos, dificuldade de relacionamento. E nós tentamos esconder essas características e nós apenas apresentamos parte do que somos, que é o que eu sou e o que é que você é. Aquilo que eu apresento e aquilo que você apresenta. Mas geralmente, ou a maioria de todos nós, temos problemas mentais ou psicológicos, dores, mágoas, ressentimentos, que estão submersos. Então nós somos iceberg ambulantes. E sabe que alguns têm alguns armários com prateleiras. E nós temos a chave desse armário. Aí em casa eu pego a chave, abro o meu armário. Na minha prateleira eu coloco ali um pacotinho de ódio. Fecho o armário. Outro dia eu abro o armário, coloco ali um sentimento de mágoa, de tristeza, de decepção, de fracasso. E eu fecho esse armário. E às vezes eu escondo a chave. Ou jogo fora. Ou guardo para que outro dia eu vá lá e abra novamente esse armário e coloco mais um problema. Mais uma atitude, mais um comportamento que eu tenho e que você tem. E às vezes nós temos mais de um armário. E nós vamos vivendo assim. E muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, dizem assim: eu não tenho nada para arrepender.
Quando nós falamos que nós não temos nada para arrependermos, isso quer dizer que eu sou um super-herói? Sou um semideus? Por quê? Porque nós somos pessoas. Nós somos seres humanos que vivemos aqui com muitas dificuldades, com muitos problemas. Cada um de nós temos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos problemas emocionais, de relacionamento. Nós magoamos os outros. E às vezes, uma atitude que eu tomo, impensada, pode ferir, pode machucar muitas pessoas. E nós vamos vivendo assim. Porque nós não queremos tirar aquilo que está submerso, voltando à ideia do iceberg, aquilo que está escondido, nós vamos guardando, nós vamos acumulando, nós vamos deixando lá e criando uma pilha em cima da outra. Ou então o nosso armário de repente está cheio e vamos tentando levar a vida. Mas não é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Amém. Deus nos fez para vivermos dentro de um plano de liberdade, de alegria, de felicidade. Mas às vezes nós estamos vivendo como se fôssemos atores, representando que eu estou vivendo. Então, quando nós dizemos assim, olha, eu não tenho nada para me arrepender, de trás dessa frase pode esconder muitas coisas. Por exemplo, quando eu digo, não, eu fiz tal coisa, mas eu não tenho nada para me arrepender, isso quer dizer que eu estou passando por cima daquele problema, daquela situação. Eu estou querendo levar a minha vida como se tudo estivesse normal, mas na verdade não está normal. Nós temos aí vários problemas para serem resolvidos. E é por isso, irmãos e irmãs, que os consultórios de psicólogos estão superlotados. E os problemas eles vão se agravando ao ponto que muitos precisam de um psiquiatra. Outros de remédios para dormir. Porque eles não conseguem encontrar o equilíbrio, a felicidade, a alegria que Deus preparou para mim e para você. E aí nós temos uma palavra que os irmãos já ouviram falar, chama cauterização. Tem alguém do ramo de enfermagem aqui? Então o que é cauterizar? É uma técnica que o médico, um enfermeiro, usa para neutralizar um tecido ou algumas células. Tira a corrente sanguínea daquele tecido. Fica cauterizado, fica isolado. E sabe que às vezes nós vamos vivendo assim, cauterizando as nossas vidas? A cauterização é quando nós repetimos várias coisas ao mesmo tempo, ao ponto de não sentirmos mais aquilo que estamos fazendo. Uma pessoa que bebe, por exemplo, uma pessoa que mente, uma pessoa que rouba, ela pratica tantas vezes aquele ato, é tão repetitivo, que de repente a consciência dela é normal.
Matar o outro é normal. Roubar o outro é normal. Discutir é normal. Provocar uma reação, um comportamento de agressão verbal ou agressão física. A mente está tão cauterizada que para ele é normal, que para ela é normal. E às vezes nós vivemos assim, cauterizando a nossa consciência, e ela deixa de ser sensível como Deus fez, como Deus colocou em mim e colocou em você. Então nós passamos a machucar o nosso próximo, o nosso membro, o nosso irmão, a nossa irmã da igreja, como se fosse uma coisa normal. E às vezes a comissão de uma igreja toma uma decisão, uma posição nesse sentido, sem preocupar nos danos que vai causar na vida dessas pessoas. Deus colocou no nosso cérebro um sistema chamado límbico, sistema límbico. Está no nosso cérebro. E esse sistema que Deus colocou no nosso cérebro é justamente para nos mostrar que nós podemos julgar entre o certo e o errado. Então, aonde isso acontece no meu cérebro? Dentro do sistema límbico. Foi algo que Deus criou no cérebro do ser humano. Então, quando esse sistema límbico ele está cauterizado, eu não consigo fazer uma relação de juízo, porque eu praticando algo que seja errado é normal. É normal. Tem pessoas, irmãos, que falam assim: olha, eu não tenho remorso. E já tem outros que têm um alto grau de remorso. Os irmãos sabem o que significa a palavra remorso? O que é sentir um remorso? A irmã disse: o remorso está relacionado à consciência. Correto, está relacionado à consciência. O remorso é quando nós ficamos repetindo várias vezes, aquele sentimento de culpa. Nós sentimos culpa, nós sentimos vergonha, a nossa consciência ela aponta que algo eu fiz de errado, e aí vem um remorso. Só que tem uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso ele teme as consequências daquele ato. E eu vou exemplificar muito bem isso na Bíblia para vocês. A história de Judas Iscariotes. Ele sentiu remorso ou sentiu arrependimento? Remorso. Porque quando ele recebeu as 30 moedas, o que ele fez? Ele se arrependeu? Não. Ele ficou agoniado. Ele ficou preocupado com a consequência daquele ato que ele provocou, que ele causou. Ele sentiu remorso. E quando nós sentimos arrependimento, o que seria? O que acontece? Qual a diferença entre o remorso e o arrependimento?
Aí eu quero ler com os irmãos o que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Certa vez, eu estava fazendo uma semana de palestras sobre namoro e casamento. E tinha muitos jovens, adolescentes, ali naquela semana. E um casal de jovenzinhos, adolescentes, 16, 17 anos. E quando esse casal de jovenzinho, adolescentes, veio falar comigo, eles estavam preocupados, eles estavam agoniados. A sua consciência estava mostrando, dizendo que alguma coisa não estava conforme os princípios ou a educação que eles haviam aprendido em casa ou mesmo na igreja. E aquele casal, mas a moça demonstrava mais preocupação do que o rapaz. E eu percebi que eles estavam com remorso. Eles estavam preocupados com a consequência do ato que eles estavam causando. E eles contaram mais ou menos para mim o que estava acontecendo. E aí eu disse para eles: olha, o que vocês estão sentindo é remorso. Por quê? O remorso, a gente entra num ciclo de repetição. Sabe quando a gente peca? Quando a gente erra? Aí a gente ora a Deus. Fala: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei. No dia seguinte a gente comete o mesmo erro. A gente comete a mesma falha. A gente comete o mesmo pecado. E nós ficamos com medo da consequência do nosso erro ou da nossa falha, porque nós tivemos remorso. E o arrependimento? Quer ver? Vamos ver o que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz: encontraram? Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação. Algumas versões aqui, quando fala tristeza, algumas trazem remorso. Não sei se tem alguma aqui de vocês aí que traz. Que fala assim: porque o remorso ou a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, quando nós sentimos essa culpa, quando a nossa consciência ela nos aponta que nós fizemos algo errado, mas nós estamos sob a orientação de Deus, produz o quê? Arrependimento. Então aqui nós já temos uma diferença de remorso para arrependimento. O arrependimento, ele me leva aonde? A Deus. O arrependimento, ele me leva a uma mudança de comportamento, não por causa do receio da consequência que eu vou ter de acordo com aquele ato que eu fiz, mas ele vai me levar a um arrependimento verdadeiro. Por quê? Essa palavra em grego significa justamente o seguinte: mudar o meu sentido de vida. Então, arrependimento na Bíblia é algo positivo. É uma atitude que eu tomo aonde eu mudo os meus atos, eu mudo a minha atitude, eu deixo de praticar, eu deixo de fazer aquilo que eu estava fazendo para uma nova ação, para uma nova atitude, para um novo comportamento. Então, aqui o apóstolo Paulo, olha, se a gente for olhar a Bíblia, os personagens bíblicos, a gente vai encontrar aqui uma psicologia em cada um deles.
Porque a Bíblia, ela foi feita por homens, para homens. Então, quando a gente analisa o comportamento de cada personagem bíblico, nós vamos encontrar características humanas. E às vezes, nós achamos que nós não somos humanos. Nós erramos, nós falhamos, nós mentimos. Outros cometem crimes ou coisas piores até do que nós. Por quê? Porque nós somos humanos. Mas só que o arrependimento verdadeiro, ele nos aponta a Deus, é o que diz o apóstolo Paulo. Agora vocês imaginem, a Bíblia é um manual de psicologia. Olha o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui, é psicologia pura. Comportamento humano. Então ele diz assim, olha, porque a tristeza, olha o conceito que ele apresenta aqui, a tristeza, o remorso, a culpa, a dor que eu sinto pelo que eu fiz de errado, se eu não estiver direcionando a Deus, se Deus não estiver nessa orientação, não produz arrependimento, fica apenas no campo humano. E aí, muitos sofrem, têm tristezas, tomam remédio para dormir e outras coisas. Continuando, diz assim, para a salvação. Por quê? O arrependimento, ele produz a salvação. O remorso não. Mas o arrependimento sim, ele produz a salvação. Que a ninguém traz pesar. Olha só, o arrependimento, ele não pesa na sua vida. O remorso sim, é o que está dizendo aqui. Mas a tristeza, olha só, a tristeza do mundo produz o quê? A morte. O remorso do mundo, a culpa do mundo, a minha consciência pesada do mundo, ela produz o quê? A morte. Mas o arrependimento verdadeiro, ele produz o quê? Produz vida. Ele produz o quê? Liberdade. Porque só Jesus, só Deus pode dar. Agora vamos ver o que está em Atos. Atos 3,19. Aí aqui em Atos nós temos mais uma característica que diz assim, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é converter, irmão? Mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar a minha fala, mudar o meu modo de agir. Essa é a palavra conversão. Está dizendo aqui em Atos: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Agora eu quero trazer um exemplo bíblico que vocês conhecem. Davi. O pecado é assim, irmão. Vamos exemplificar com a vida de Davi. Davi, quando viu, ele viu. Segundo passo, desejou ou cobiçou. Terceiro passo, pecou, que foi o adultério. Ação, né? Que é ação. O quarto passo, escondeu. Davi, ele viu, cobiçou ou desejou, adulterou, ele pecou, e o quarto passo, ele escondeu. E quando nós escondemos
Sabe o que acontece conosco? A nossa vida murcha. Os nossos ossos, eles ficam ressecados. Foi o que estava acontecendo com Davi. Davi, como a gente não vai ler, mas vocês podem ler o Salmo 51. Quando Davi escreveu o Salmo 51, foi justamente aqui nessa fase de culpa, de remorso e de arrependimento. Então Davi é uma experiência, é um modelo que nós somos como seres humanos. Nós sempre procuramos esconder a nossa atitude. Nós procuramos esconder, porque o ser humano é assim. Essa é a experiência do ser humano. Mas só que Davi, ele mostra o outro lado. Quando ele teve um encontro com o profeta Natã, o que aconteceu? Ele disse ao profeta Natã: eu pequei. E ali houve um arrependimento. Quando a gente olha a vida de Davi, né? Inclusive no Salmo 51, a gente vai ver perfeitamente que Davi, ele se arrependeu. Mas enquanto, irmãos, ele não se arrependeu, ele sofreu. Sofreu com culpa, com remorso, com tristeza. Perdeu noites de sono. Então Davi, ele cometeu o seu erro, ele cometeu a sua falha, ele teve o seu pecado. Porém, ele buscou o caminho do arrependimento. E eu quero mostrar 3 caminhos para o arrependimento, para a gente poder estar encerrando a mensagem. O primeiro deles: a nossa natureza é essencialmente má. Essencialmente má. A nossa natureza é pecaminosa. Primeiro item: ninguém é santo. Não tem santo aqui. Porque a nossa natureza é essa. Nós pecamos, nós erramos, nós julgamos, nós condenamos, sem medir as consequências do meu ato. A nossa natureza é essencialmente má. Esse é o primeiro passo que nós temos que reconhecer para o arrependimento. O segundo passo: reconhecer a nossa transgressão. Nós não reconhecemos o nosso erro. Nós falamos, nós praticamos, nós fazemos, mas nós passamos por cima como um trator. A gente não se preocupa com o que vai ficar, com o estrago que vai ficar para trás na vida das pessoas. Então, o segundo passo: nós precisamos reconhecer a nossa transgressão. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos reconhecer a nossa culpa. Precisamos reconhecer o nosso erro. Nós não vamos andar, nós não vamos para frente, irmãos, se a gente não reconhecer que eu errei, que eu estou errado. E muitas pessoas têm dificuldade disso. Muitos acham que é super-herói, super-homem, é um semideus, não erra, não mente, não peca. Já vi tantos casos dentro da igreja de anciãos, de pastores que eram tão rígidos dentro da igreja, e de repente aquele ancião que ficava
vigiando as crianças que não poderiam conversar. De repente aquele ancião não está mais na igreja. Eu falo, mas cadê aquele ancião? Cadê aquele homem? Existem pessoas que gostam de apontar o dedo, de mexer na ferida dos outros, mas não quer mexer na sua ferida. Porque nós nos julgamos superiores. Nós não somos superiores. Estamos todos no mesmo patamar, no mesmo nível. E às vezes, irmãos, aqueles mais rígidos são os que têm a parte maior do iceberg escondido, lá no fundo do mar. São aqueles que têm o armário mais cheio de pacote de quilos que vai colocando. E ele tranca e esconde a chave. Primeiro passo, irmãos. Nós somos essencialmente pessoas humanos, seres humanos, de índole má. O pecado fez isso conosco. Não era o plano de Deus. Deus nos fez perfeitos. Olhe, Adão e Eva no jardim. Olha a natureza como Deus fez. Segundo passo, nós precisamos reconhecer o meu erro. Irmão, irmã, eu errei. Pode ser um pastor, pode ser um ancião. Não, eu errei. Temos que ser humildes. Segundo passo. Terceiro, o arrependimento, ele afasta de nós tudo que é de remorso, tudo que é de culpa. Sabe aquela culpa que eu tenho? Aquele remorso que me atormenta dia após dia. É a experiência que eu coloquei desse casal de jovenzinho que vieram conversar comigo. Eles estavam com remorso, tinha uma culpa. E eles disseram, a gente ora e no dia seguinte fazemos de novo. É o remorso. Porque tinham medo da consequência do ato em si. Então esse remorso, ele não nos alivia, ele não nos produz liberdade. Pelo contrário, coloca 10 toneladas em cima da minha cabeça, das minhas costas, e eu ando arrastando pelo chão, cheio de culpa, cheio de remorso. Foi o que aconteceu com Judas. E aí nós tomamos uma decisão que não esperava. E o quarto passo, irmão, o arrependimento, ele restaura a minha vida, ele restaura a sua vida. Amém. É só o arrependimento. Ele nos dá a liberdade que Jesus deu para mim e deu para você. Foi assim que Davi encontrou a liberdade, porque ele entregou a sua culpa, ele entregou o seu remorso nas mãos de Deus.